Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar os comentários de Rodrigo Moita de Deus e Raquel Varela. O Rodrigo, mais para o final, demonstra uma paciência de santo para aturar esta comunista da Raquel. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal. Já chegamos aos 5.000 subscritores. Muito obrigado pela tua ajuda. O próximo objetivo é os 10.000. Subscreve, é grátis e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Hoje é noite de Raquel Varela e Rodrigo Moita de Deus, em confronto de ideias. Já cá estão os dois. Boa noite, bem-vindos. Raquel, começo por si e por um empate técnico na sondagem que a Católica fez para a RTP, para a Câmara de Lisboa. Uma Câmara com muita importância, Raquel, e que ninguém vai querer perder. Boa noite lá em casa. Claro, Lisboa é absolutamente central, mas eu, se me permite, Carolina, gostava de fazer um comentário hoje sobre um assunto que eu acho que não está a ser devidamente tratado nestas eleições. Não só nestas, mas nestas também. Eu acabei de ver o candidato do Partido Fascista Chega rodeado de jovens no Algarve. Eu estive recentemente no Algarve, numa escola secundária, e vou a muitas escolas, porque sou professora também de professores, e vou a escolas falar, e muitos professores me têm dito que os estudantes de 15, 16, 17, 18 anos são do Chega, votam no Chega. Há uma massa de jovens a votar no Chega. Não deixa de ser irónico o Bloco de Esquerda se lembre de propor a redução do voto para os 16 anos nesta situação. Mas o que eu queria realmente dizer aqui é que há uma incógnita gravíssima que nós estamos a viver no mundo e em Portugal também, chamada redes sociais. Só é uma incógnita porque a esquerda não as pode controlar como controla os jornalistas. Por isso é que em todos os países do mundo a esquerda está aflita para tentar limitar ou acabar com as redes sociais. Aliás, na minha conversa com os estudantes, expliquei-lhes exatamente o que é que eles estavam a fazer. Eu tinha cerca de 400 estudantes de manhã, 400 à tarde, e penso que foi por eu lhes ter explicado bem que eu, professora, quando saí da escola, vários jovens do Chega gritaram comigo, que é uma coisa, faz parte do fascismo, gritar, calar, ameaçar, amedrontar. É triste esta senhora ser professora e falar para jovens. Então quer dizer que só os fascistas é que gritam e tratam mal as outras pessoas. Todas as manifestações de esquerda são todas pacíficas e os de esquerda nunca gritam nem refilam com ninguém, é isso? Será que aquelas pessoas que rodearam a Alexandra Leitão na manifestação pela Palestina eram fascistas? Ou aqueles em Espanha que partiram as montras dos supermercados também eram fascistas? Esta Raquel Varela devia de ser impedida de ser professora e de falar para jovens. Quando um jovem está a carregar num vídeo, num Reels, num gatinho, não interessa no quê, está a trabalhar gratuitamente para o dono do Facebook, do Twitter, etc., dessas grandes, que são as maiores empresas mundiais que estavam na tomada de posse do líder da extrema-direita mundial, que é Trump. E o que lhes está a dar são dados, gratuitamente. São milhões de dados que estão a ser coletados para criar perfis. E esses perfis são-lhes devolvidos. Ou seja, estes jovens acham que estão a escolher o vídeo, seja de André Ventura, seja de Rita Matias, seja do gatinho ou do cãozinho, não estão a escolher rigorosamente nada. O dono do Instagram, do Facebook e do TikTok, ou seja, do que for, estão a criar, roubam esses dados, milhões, também roubam, evidentemente, a produção académica toda para o ChatGPT, outras coisas, é um ato generalizado de pirataria, e devolvem criando um perfil. O que nós estamos a viver é uma coisa verdadeiramente impressionante. Nós temos, no Algarve, cerca de 20% da população que trabalha, que é absolutamente essencial à nossa produção e reprodução da existência, sem a qual não há hospitais, não há comida, não há nada, que são os imigrantes que não têm direito ao voto. Não têm nem nunca tiveram. E já agora, antes dos imigrantes trabalharem em Portugal, Portugal já vivia. O que a esquerda quer é ter imigrantes com ordenados de escravos para terem a mesma qualidade de vida. É para isso que a esquerda adora imigrantes. E depois temos uma massa de gente que vai votar a partir de uma relação com um algoritmo produzido por uma empresa, que são as empresas mais milionárias do mundo. Dizer também que estes algoritmos, esta criação destes perfis,
além de um efeito absolutamente desastroso no cérebro das pessoas, incluindo mesmo a nível neuronal, como dizia um cientista bastante conhecido a este respeito, estas empresas arranjaram maneira de transformar os próprios cérebros, porque controlam a atenção, há todo um sistema, e evidentemente também um sistema de vigilância. Todas essas teorias também aconteceram quando apareceu a televisão. O controlarmos o que queríamos para as pessoas votarem em quem queríamos. Controlar o que as pessoas gostavam de comprar chama-se publicidade. Todos esses estudos serviram para as televisões e não é por causa disso que as televisões desapareceram ou acabaram. E a Raquel vive a vida à custa da televisão. A diferença das redes sociais é que não são controladas pela esquerda e isso anda a deixar os partidos de esquerda desorientados. O que nós temos aqui é uma absoluta subversão dos princípios democráticos, ou seja, nós estamos a tratar as eleições como se fossem eleições onde há liberdade de combate político, ou seja, os seus candidatos apresentam os programas, debatem-nos, etc. E o que eu gostava também de acrescentar, que é muito importante, é vários estudos indicam que esta extrema-direita a nível internacional tem rios de dinheiro para ajudar a produzir aqueles conteúdos. E a extrema-esquerda não tem rios de dinheiro para pagar a flotilha ou os terroristas que eles tanto apoiam? A Raquel não consegue perceber que essas mentiras e essas parvoíces só dão votos àqueles que está sempre a chamar de fascistas. Com as redes sociais e debater ideias é com factos e verdades e não dizer só pequenas partes das verdades que nos interessam para tentar amedrontar e intimidar as pessoas. Subestimei muito o que é, digamos assim, este poder. E recentemente, até por causa das minhas intervenções aqui na RTP, onde eu, como historiadora, explico que o Chega é um partido fascista, chego a ter centenas de perfis falsos criados pela extrema-direita, muitos deles com o logotipo do Chega, nas redes sociais. E eu, sinceramente, quero ver agora neste resultado, porque nós estamos a tratar isto tudo como se fosse uma coisa muito racional. E eu não estou aqui a discutir a diferença de projetos políticos do PS, do PSD, do PCP, podemos discutir isso imenso. Acho ótimo, gostava de uma à parte, se me é permitido ainda, que o PCP tenha uma candidatura própria, voto útil, é o voto em que as pessoas acreditam e, portanto, isso é que é central. Agora, o que eu queria aqui trazer, e acho que não está a ser discutido pelo país, é esta espécie de tecnofascismo, como alguns lhe chamam, embora referido ao poder das empresas tecnológicas, a definir completamente os destinos de milhares de pessoas, entre elas dos trabalhadores imigrantes, que são aqueles que garantem que a comida chega às nossas mesas, e esses estão absolutamente silenciados pela lei que o Chega e a AD aprovaram, que lhes impede direitos políticos essenciais. A esquerda tem tanto medo das redes sociais é por causa disto. Dizem mentiras e nas redes sociais são desmentidos e mostram-lhes as verdades. Era muito mais simples a comunicação social dita normal para ser controlada pela esquerda. A rede social é bem mais complicado. Rodrigo, esta foi a abordagem da Raquel. Os imigrantes não podem votar. Cerca de 20% dos imigrantes não votam. Rodrigo, a sua abordagem numa espécie de vamos falar sobre a resumo, sondagem? Sobre a sondagem de análise, Lisboa. Vamos a isso. Então, vamos falar sobre números de Lisboa. Eu trouxe aqui uns números engraçados. Não só falar sobre a sondagem da RTP, mas é muito engraçado se compararmos a última vaga de sondagens, por 2 pontos. A primeira é que Alexandre Leitão aparece nas 3 sondagens, que apresentam resultados diferentes para candidatos diferentes, mas Alexandre Leitão aparece sempre com o mesmo resultado, 35%. Não é? E é exatamente o mesmo resultado que ela tinha em julho. Poucas pessoas repararam nisto, mas é exatamente o mesmo resultado que ela tinha em julho. Deve ter sido por essa razão que a Raquel não quis comentar as sondagens nem falar sobre o debate. Onde é que há variações? Há variações em Carlos Moedas, que apresenta uma tendência de descida grande em todas as 3 sondagens desta última vaga. É muito engraçado, porque se nós depois formos buscar a comparação com os votos das legislativas e pensarmos que nós podemos agrupar os votos dos diferentes partidos que formam as coligações, e estava um potencial a Alexandre Leitão de 36%. Somando os votos do PAN, LIVRE, Bloco de Esquerda e PS em Lisboa, nas eleições legislativas. Isto é dar-lhe um potencial de 36%. Alexandre Leitão está a cumprir o potencial. Carlos Moedas, ao invés, tinha um potencial de 40%, resultado do PSD mais Iniciativa Liberal mais CDS em Lisboa nas últimas legislativas, e está muito aquém, está nos 36%.
Portanto, o potencial de crescimento é muito mais de Carlos Moedas, ou parece ser muito mais de Carlos Moedas, e a Alexandra Leitão parece estagnada naquele limite máximo, que não é propriamente um limite muito abonatório para a esquerda em Lisboa. Não é? Onde é que isto depois varia e onde é que pode haver alterações? Nas duas pessoas que vão realmente decidir estas eleições. João Ferreira, evidentemente no PC. Recordo que o PCP a CDU teve 10% nas últimas eleições autárquicas. 10% é muito. E as sondagens não lhe dão muito mais do que isso. Curiosamente, apesar do hype em torno da candidatura de João Ferreira, a tendência até será diminuir em relação às últimas eleições autárquicas. E depois Bruno Mascarenhas, que é a grande incógnita, que é o comportamento autárquico do Chega em Lisboa. O Chega em Lisboa teve 14%, não foi um resultado brilhante, ficou abaixo da média nacional, mas também porque o eleitorado em Lisboa é bastante mais exigente do que no resto do país. É um eleitorado diferente. Lisboa, de facto, é uma bolha completamente diferente, com um rendimento mensal mais elevado per capita do que o resto do país, um eleitorado mais novo que no resto do país, e com mais licenciados, quase o dobro dos licenciados que no resto do país. Portanto, é normal que o Chega tenha mais dificuldades em penetrar no seu eleitorado tradicional. Mas são estes dois homens que vão, de facto, decidir as eleições autárquicas em Lisboa. É Bruno Mascarenhas e João Ferreira, e depende da tenacidade de cada um para atribuir a vitória a um ou outro candidato. Sendo que Carlos Moedas, lá está, tem mais potencial de crescimento. Vamos entrar num assunto internacional que também afeta muito o tema nacional, que é a questão da flotilha. Raquel, como é que a Raquel olha e olhou para a forma como Israel fez esse bloqueio, para a forma como o Estado português atuou e está a atuar? Bom, Israel é um Estado à margem da lei que inflige o terror generalizado à população palestiniana, é um massacre. Esta gente só se esquece de dizer que esse massacre só aconteceu depois do Hamas ter matado mais de 1.300 israelitas e ter raptado uma série de pessoas. Passado 2 anos, ainda têm pessoas raptadas e o massacre só continua porque o Hamas não acabou nem devolveu as pessoas a Israel. O Hamas é um grupo terrorista e tem de ser dizimado. E, infelizmente, para ser dizimado, têm de morrer muitas pessoas, até porque o próprio Hamas mete mulheres e crianças a fazerem de escudo humano. Mas e o Estado português é cúmplice com esse massacre e aliás, as recentes notícias sobre a passagem de caças para Israel, cujo destino é ir matar mais uns milhares de crianças, mulheres, criar mais amputados, está aí à nossa vista. Por acaso, Israel só tem armamento para se defender. Caso não se lembre, Israel está sempre a ser atacado. Eu tenho pensado muito nesta circunstância porque, de facto, está generalizado no mundo, a maioria do mundo está ao lado dos palestinianos e, portanto, eu nem sequer vou discutir, porque isso para mim é conversa mesmo fascista, que é quem está à frente do Estado de Israel e dos Estados Unidos. É conversa mesmo se cumpriu o direito internacional, se o Hamas é terrorista. Por mim, podia haver 2 milhões de terroristas que não justificava lançar uma bomba sobre uma criança. Portanto, isso para mim já não é conversa que eu tenha. Esta mulher, para quem diz que pensa, às vezes, não parece nada. Então, para ela, não existe nenhum problema em haver terroristas e o que interessa é ninguém matar uma criança. O que é que os terroristas fazem? Os terroristas violam crianças, raptam crianças, vendem crianças para tráfico humano. Isso não é nenhum problema para a Raquel. Infelizmente, para acabar com terroristas existem baixas humanas, mas não existe outra forma de ser feito, até porque os terroristas colocam essas crianças e pessoas inocentes à frente para morrerem primeiro. Nem vou perder o meu tempo com isso. Agora, eu tenho refletido muito sobre uma questão que me lembra um dos livros do Primo Levi. Ele esteve preso em Auschwitz e num dos livros, ele tem muitos, infelizmente as pessoas só conhecem um, mas é toda a obra, enfim, se eu só pudesse escrevê-lo, escolher um escritor na vida, escolheria ele. Felizmente não temos que fazer essa escolha. Ele, a certa altura, diz assim: eu, quando estava em Auschwitz, ele era do movimento socialista, partizan, eu, quando estava em Auschwitz, muita gente enlouqueceu porque não tinha saber político para perceber o que é que se estava a passar. Auschwitz era um sistema organizado de trabalho forçado, antes da solução final, de trabalho forçado dentro do capitalismo alemão. Foi a resposta do capitalismo alemão à crise de 29. E toda a obra de Primo Levi é explicar justamente esse sistema de trabalho, essa economia de guerra. E ele diz: eu não enlouqueci,
eu e outros companheiros de diversas áreas políticas não enlouquecemos porque éramos os únicos que conseguíamos explicar o horror. Ou seja, não era compreender, não era aceitar, mas havia uma coerência, porque quem não tinha saber político achava que toda a gente achava que tinha-se enlouquecido, criar câmaras de gás para matar pessoas. E eu acho que hoje as pessoas, quando olham para aquelas imagens das crianças amputadas, pensam, enlouquecemos, o mundo enlouqueceu, o que é que eu vou fazer disto, não é? Os relatos das pessoas são muito assim. Já que refletiu tanto, será que pensou alguma vez como é que se acabou com esse regime nazi? Acha que não morreu nenhuma criança nem ficou amputada nessa altura ou não morreram pessoas inocentes? Infelizmente, para se acabar com terroristas ou ditadores, tem de morrer muita gente. Não existe outra forma e vir para aqui fazer demagogia e usar crianças inocentes é só triste. E eu acho que só há uma explicação coerente para isto. Em 2008, o capitalismo mundial colapsou, os maiores bancos do mundo colapsaram, as maiores empresas do mundo colapsaram e foi despejado rios de dinheiro nesses bancos que não têm tradução na realidade, porque o dinheiro não produz dinheiro. E a partir daí o que aconteceu foi uma saída para uma nova forma de acumulação de capital que exige métodos de guerra. O que eu estou aqui a dizer, com toda a franqueza, é que o que nós temos é as grandes empresas dos Estados Unidos, as grandes empresas da Europa, nos outros países, como a Rússia e a China, não têm o mesmo grau de imperialismo, de barbárie militar, mas evidentemente, não tenho dúvidas nenhumas que as empresas russas disputam territórios, etc., a China por outros meios, ainda não por meios militares. O que nós temos em Gaza é uma expressão absoluta, é o outro lado de nós não termos uma casa em Portugal. Nós não temos uma casa para viver em Portugal porque este governo está ao serviço dos fundos imobiliários. E em Gaza, o que Trump disse foi: matam-se e a seguir faz um resort. Essa notícia já foi desmentida. Para quem está sempre tão preocupada com fake news e com as redes sociais, aproveitar-se de uma mentira para vir fazer propaganda comunista para a televisão só lhe fica mal. Misturar a falta de casas em Portugal com Gaza e a guerra é só de quem já não anda bem da cabeça. Tudo isto chama-se capitalismo, que é uma palavra proibida que há muitos anos não é dita em lado nenhum. Ou seja, isto é a expressão mais bárbara do capitalismo, mas é o capitalismo em que, evidentemente, é um jogo de soma zero. A minha empresa só sobrevive se eu destruir a tua. O meu Estado só sobrevive se eu destruir o teu. A minha região só sobrevive se eu destruir a tua. E, portanto, o que nós estamos a ver, e eu fico particularmente feliz de ver os sindicatos em Itália, fabuloso, a greve geral em Itália, que começou na Sicobas, que é um sindicato, aliás, de trabalhadores imigrantes, foi o primeiro sindicato. Vemos o Sindicato Europeu dos Estivadores a entrar no bloqueio. Nós vemos instituições académicas, muito poucas em Portugal. Eu pertenço a uma, ao Observatório para as Condições de Vida, que aderiu ao boicote a Israel, mas há muito poucas. O trabalharmos sempre em organismos do Estado ou para o Estado é sempre fantástico. Podemos ser incompetentes e dizer o que quisermos, que nunca somos despedidos e assim achamos que toda a gente pode viver à grande. Infelizmente, o mundo real não é nada assim. Gostava que me mostrasse um país onde essa ideologia que defende tenha tido sucesso. E eu acho que particularmente a questão da educação e da universidade é muito importante e termino com isto. Em Auschwitz foi feito pela sociedade tecnicamente mais desenvolvida na altura da Europa, a alemã. Cientificamente e técnica. Os melhores cientistas e os melhores técnicos, além dos que se exilaram e saíram de lá e recusaram-se e foram mortos por não colaborar, grandes cientistas e grandes técnicos estavam ao serviço da construção da barbárie. E hoje a inteligência artificial, quantos engenheiros, quantas universidades, quantos engenheiros aeronáuticos, quantos engenheiros informáticos, eletrotécnicos, quantos jovens a carregarem drones, quanta gente desta, na melhor ciência, está a produzir a barbárie? E eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer em relação a Gaza. Podia fazer uma outra pergunta, que era: como é que grupos terroristas conseguem ter tanto dinheiro para comprar tantas armas e armamento para destruir os outros? Quanta da melhor ciência, educação e universidades estão ao serviço de matar crianças? E essa é uma pergunta que eu gostava de fazer aos meus pares nas universidades portuguesas. Quanto tempo é que vão levar a tomar uma posição face ao que se está a passar na Palestina? Deve ser a proximidade ao 7 de outubro que obriga a Raquel a explicar como é que se matavam os judeus. Deve ser isso a única coisa que justifica. Tens aqui um historiador, judeu a explicar que o massacre acontece desde 1948. Historiador judeu. Justifica esta introdução histórica à forma de matar judeus. Certamente. Sobre a flotilha,
vale a pena dizer que é uma ação de agite-prop, agitação e propaganda. Já falei disto aqui no programa, exatamente por causa desta ação, que seria uma coisa até divertida, não fosse o facto de não ser original. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem sequer é a última flotilha, é a 10ª flotilha. Mas porquê propaganda, tendo em conta o Começo logo objetivo? pelo nome, que é, os nomes são sempre propagandísticos, não é? Liberty, freedom, e duram e começaram em 2008. Se há um povo que está Em nas 2008. condições em que está a Gaza... Certamente se é por causa da ajuda humanitária. Eu julgo que esta flotilha, segundo a Reuters, levava 250 toneladas de ajuda humanitária. Mas Rodrigo... Em Rodrigo, Gaza, Carolina, em Gaza entram 5.700 toneladas por dia. Portanto, não é humanitária. Parece fácil de entender, porque aqui é uma flotilha de propaganda de ajuda humanitária tinha quase zero. E a jornalista ainda faz uma pergunta que parece que não entendeu o que ele disse. Portanto, é propaganda, certo? É política. Mas é Rodrigo, política. reconhece que grande parte da intenção desta flotilha era colocar Era política, o com mundo, certeza. era colocar o Com mundo certeza. a falar deste assunto. Então- Nesse aspecto, Então, é que vale a pena explicar para que é que serve o bloqueio, certo? Para que é que serve o bloqueio, não é? Porque é que barcos israelitas de guerra estão a bloquear o acesso a Gaza? Eu vou tentar explicar. Israel retirou de Gaza em 2005. Desde então, foram disparados 31.000 rockets e morteiros. Isto dá 1.500 por ano, dá 4 por dia, contra a população civil de Israel, não é? Sobre estes ataques a Israel, a Raquel nunca pensou nem refletiu. Sobre quem paga estes rockets lançados para Israel também nunca preocupou Raquel. Será que os israelitas para a Raquel não são pessoas? 4 por dia, 1.500 por ano. De onde é que eles vieram, os rockets? Eu não sei se já viram as imagens dos rockets, mas não são umas coisas pequenas, são umas coisas grandes. Israel quis proteger quem Mais, caía nas embarcações. No dia 7 de outubro havia 40.000 homens do Hamas armados e Gaza estava sob bloqueio. Portanto, de onde é que eles vieram? Portanto, o bloqueio. Imagine-se esta situação toda sem o bloqueio. O que é que teria sido o Hamas e o que é que teria sido o 7 de outubro? Teria sido 10 vezes maior, porque eles estavam 10 vezes mais armados. Nós vimos nas imagens, parapentes, tudo aquilo passou por um bloqueio. Portanto, o bloqueio é quase uma exigência de segurança e por isso é que é considerado legal. Oh, Rodrigo, É uma coisa, o bloqueio não é considerado legal. É Em uma que coisa... sítio é que o bloqueio é considerado legal? Na Peço ONU, desculpa, qual na é a ONU, lei? na Qual é a ONU, lei? Cita na a ONU, lei. na ONU, Cita a lei. na A tua ONU, conversa na é de ONU, extrema-direita. Ainda há pouco estava tão indignada com os alunos que andavam a ver os reels do Chega e que só os fascistas é que gritavam e diziam mal das outras pessoas. E agora está a ter o mesmo comportamento. Será que a Raquel também é fascista? A tua conversa é de Raquel, extrema-direita. sou eu, está bem? Desculpa, Raquel, tu estás sou a eu. Não vale a pena. justificar um bloqueio Mas de o que é 2 milhões estranho, de o que é pessoas. estranho, estou completamente a justificar o bloqueio. Sim, Pois uma é, necessidade de é uma segurança. política de extrema-direita, é uma propaganda de extrema-direita o que estás a fazer. Raquel, como? É uma propaganda de extrema-direita, aquilo que estás a fazer. Raquel. Estás a utilizar uma Vou mentira, ignorar, a dizer que o bloqueio é legal, vou estás a dizer uma mentira. Vou ignorar. Estás a dizer uma mentira. Qual é a lei que Posso diz que continuar? um bloqueio é Posso legal? continuar? Que paciência tem de ter o Rodrigo para aturar uma mulher destas? Ela é dona da verdade? Ela pode dizer as mentiras que lhe apetece e os outros têm de ouvir com atenção e ela não o consegue fazer? A democracia para esta gente de esquerda é muito estranha. Eu posso dizer o que me apetece e os outros têm de aceitar, mas os outros só podem dizer aquilo que eu quero. Na minha terra isso tem um nome, chama-se ditadura. Depois há uma coisa extraordinária que poucas pessoas também se deram conta. Nós estamos em plena campanha eleitoral, temos uma campanha eleitoral a decorrer e temos outra logo em janeiro. E de repente temos a candidata presidencial do Bloco de Esquerda nas televisões, feita especialista em bloqueios marítimos. Temos um deputado não eleito ou um candidato a deputado que nunca foi eleito a ser recebido pelo Presidente da República. Temos não deputados a dar conferências de imprensa a falar sobre caças americanos. E melhor, fala-se mais do bloqueio da flotilha do que do plano de paz que está em cima da mesa para ser assinado. Felizmente alguém vem dizer as verdades. E isto só foi um aproveitamento político do Bloco de Esquerda para conseguir estar em todas as televisões a toda a hora durante a campanha eleitoral, já que eles qualquer dia nem dinheiro têm para fazer campanha. Isto tem alguma explicação? Uma forma penosa, uma escolha penosa para ganhar, para ter esse, Isto tem alguma explicação? esse destaque de acréscimo. É um sucesso, é uma ação da Agitprop de enorme sucesso, eu estou a reconhecer. É extraordinário. Em plena campanha eleitoral. Que isso foi evidente, estratégico, mas não... Evidente, saiu agora outra flotilha, não se vê nenhum português lá na nova flotilha, pois não. Rodrigo, mas com tudo o que implica integrar esta flotilha, as condições que estas pessoas
e encontrar. Certo? O Sim. Rodrigo consegue imaginar O quê? que há formas de ter Fabiano destaque na na presidência da campanha República. sem passar por estas A condições. responsabilidade por Fabiano ter sido recebido na presidência da República, um candidato a deputado que não conseguiu ser eleito, é do Presidente da República. A responsabilidade pelos jornalistas irem a uma conferência de imprensa de um partido que só tem um deputado, tem 1 minuto para falar no Parlamento, e de repente viram com horas e horas e horas de atenção mediática em plena campanha eleitoral, é da imprensa. Atenção, eles fizeram bem o seu trabalho. Eles fizeram muitíssimo bem o seu trabalho. Agora, aquilo é o que é. E no caso de todos os Agitação e outros propaganda. países, Rodrigo? Sim, tudo. É exatamente a mesma natureza dos outros partidos. Não era só a Mariana Mortágua que estava lá como deputada. Havia, evidentemente, deputados de outros partidos de extrema-esquerda. Mas não eram, Rodrigo, mas não eram só. Mas não eram muitas pessoas e não eram só deputados. É a 10ª deputados. flotilha. E a seguir à 10ª, à 11ª, e virá à 12ª, e depois a 13ª, e depois a 14ª. Aquilo que aconteceu aqui é que esta teve particularmente grande sucesso. Há mais manifestações de apoio. Para libertar os reféns da flotilha do que houve para libertar os reféns do Hamas. Com os reféns do Hamas já ninguém se preocupa, até porque são israelitas, merecem mesmo é morrer. Isto é o pensamento da extrema-esquerda, e está uma pessoa à sua frente que pensa exatamente da mesma forma. Isto é uma coisa, isto é quase inaceitável. As Nós estamos quase no dia manifestações, 7 de outubro. as manifestações Nós são estamos para quase no libertar. Rodrigo, eu estou aqui a 2 tentar fazer de milhões. advogada do diabo, mas repare. As manifestações são para libertar 2 milhões de palestinianos que são reféns de Israel. Estão detidos cidadãos, apesar de tudo, detidos por um Estado de Direito, chamado Israel. Apesar de tudo, a única democracia funcional. Democracia? E há, Israel, isso é uma há mais piada, manifestações certeza absoluta, uma democracia. para libertar os senhores que foram na flotilha. Não tem nada de mal. Eu acho graça. A agito próprio. Eu acho mesmo graça. Mas há mais manifestações mas é que em contraponto, Rodrigo, há um país que está a ser dizimado, um povo, e está um território Como assim dizimado? Peraí. reduzido Eles são a 2 cinzas. milhões. Eles são 2 milhões. Morreram quantos? 60 mil? 70 mil? Então, e Israel não tem superioridade aérea? Se fosse para dizimar, dizimavam mesmo. Esse número- Dizimado significa décima, não é? Oh, Rodrigo, Dízima, qual é a diferença entre aquilo que tu estás a dizer e o que dizem os líderes de extrema-direita israelita? Se fosse para atingir Qual é a indiscriminadamente... diferença? Se fosse para Qual é a atingir, Tu estás a justificar a morte de 70 mil Deixa só o Rodrigo terminar. Eu até posso falar. O número não é uma questão de sensibilidade, porque significa que com 60 mil mortos em 2 milhões, significa que um país com total superioridade aérea não está a atingir indiscriminadamente eu não nem tenho crianças, 100% nem mulheres, nem de homens. certeza, mas esse número já é superior. Sim, pode ser 80. Já é Pode ser 100. Bom, Carolina, se para o Rodrigo, total superioridade aérea. é a sua posição, Carolina, Rodrigo. Se total 60 mil, não é a minha posição, 70 é uma mil, questão- 80 não, mil não, mortos, Carolina, o Rodrigo atribui... Não, Carolina, é uma questão de lógica. Se fosse para atingir indiscriminadamente homens, mulheres, se fosse para causar uma chacina, um massacre, eles já o teriam feito. Portanto, não é massacre, não é Evidentemente chacina. que não é, mas isto é uma coisa... Rodrigo, isto 80 é uma mil, coisa 70 óbvia. mil, 60 mil. 100 mil, se fosse para atingir indiscriminadamente a população civil, já o teriam feito. E os números seriam muito, muito, muito diferentes. Qualquer pessoa com 2 dedos de testa compreende isto, menos a extrema-esquerda. Israel, em 2 anos, matou 60 a 70 mil pessoas. E dizem que isto é um massacre. Israel, se quisesse dizimar Gaza, já o tinha feito em poucos meses. Deixem de andar a fazer propaganda enganosa. Deixo só aqui dar voz à Raquel a propósito do direito internacional e da forma como o bloqueio foi efetuado, porque há pouco não fazia Não há sentido estarem rigorosamente aqui. nada do que se passa em Gaza, onde há 2 milhões de reféns, que é a inteira população, e este argumento é um argumento para o qual eu não tenho contra-argumentos, quando alguém diz que só foram mortos 80 mil. Claro que não tem contra-argumentos, factos são factos, e o que ele disse não foi isso. O Rodrigo explicou-se bem, as palavras têm significados e como professora sabe isso muito bem. Se houvesse um massacre, mais de metade da população já tinha desaparecido, e nem 1/10 ainda desapareceu. É um massacre muito pequenino. Israel só tem um objetivo, dizimar o Hamas, que é um grupo terrorista. Infelizmente, a esquerda não lida nada bem com factos nem com a realidade. Não tenho nenhum contra-argumento em relação a isso, realmente, Rodrigo. Não há qualquer diálogo possível quando tu afirmas aqui, numa televisão em direto, que só morreram 80 mil e, portanto, não há massacre. Eu não sei a partir de quando é que é massacre, a partir de quantas crianças mortas é que há um massacre.
Onde é que nós vamos parar com Eu posso isto? voltar a repetir, ou podes continuar a ser Onde é que nós vamos parar com demagogia, ou isto? posso Isso é voltar uma a repetir? propaganda de extrema-direita, o que tu estás aqui a podes fazer. continuar a demagogia. É a mesma que faz Podes o ministro de continuar. Israel, que aliás Raquel. chegou agora à frente de detidos ilegalmente em águas internacionais e disse vocês são terroristas. Mas há pouco a Raquel não se Isto foi feito pronunciou. por um O Estado. Rodrigo foi claro no raciocínio e, portanto, é legal o que Israel fez e interceptando aquelas embarcações e deter aquelas pessoas. A sua Mas isso não é, análise, Raquel. isto não é uma questão. A verdade é um critério com o qual a gente tem que ter um compromisso. Não há nenhuma legalidade. Não há nenhuma legalidade em raptar pessoas em águas internacionais. Portanto, o que Israel fez, não há ninguém, rigorosamente ninguém no mundo, que diga que é legal, como não há ninguém que diga que é legal um bloqueio. Isso é um método medieval de guerra que já foi condenado por todas as instâncias, desde a ONU, ao Tribunal Penal Internacional, à Unesco, à Organização Mundial de Saúde, que aliás acabou de lançar os números de mortes, são muito mais, há 500 mil de pessoas em risco por doenças, por consequências de não haver saneamento, etc. Portanto, nada disto, não há uma única instituição internacional que não confirme que Israel é um Estado à margem da lei. Eu temo, sinceramente, que a paixão à volta deste assunto, porque é uma paixão que é ideológica, isto não tem nada a ver com política, isto tem a ver com ideologia mesmo, ideologia mais pura, anticapitalismo, anti-imperialismo, anti-americanismo, anti-ocidentalismo. Infelizmente, esta gente de esquerda não está nada preocupado com as pessoas da Palestina. O único objetivo que eles têm é destruir a imagem dos Estados Unidos e de Israel. Mais nada. O dizerem-se muito solidários com a Palestina é só um argumento para atingir um outro objetivo. Isto permitiu-nos banalizar palavras como genocídio, massacre, dízima. Banalizámos as palavras. Banalizámos as palavras ao ponto de olharmos para Gaza e vermos isso, mas olhamos para o Congo e não é um problema. Mas é a Olhamos ONU, para o Sudão, que fala em genocídio. Não, a ONU não fala em genocídio. Aliás, porque o genocídio tem que ser julgado, não é? Ainda não houve, ou não houve julgamento. Acho eu. Não, é importante. Mas nós repetimos essas palavras e conseguimos banalizá-las. A prova de que foram banalizadas é que até jornalista as utiliza de forma banal e nem sabe que ainda não foi considerado genocídio. Tal não foi a propaganda da extrema-esquerda. Banalizar significa tirá-los do contexto. A relatora da ONU fala mas dentro então, a redatora da ONU fala em genocídio. Mas dê-nos a sua expressão. Dê-nos a expressão que melhor classifica o que está a Uma guerra, acontecer. conflitos, baixas. Baixas, todas elas parlamentares, todas mais ou menos. Com baixas civis parlamentar. Evidente. Agora, com a intenção de atingir indiscriminadamente a população. Vocês estão loucos? Está toda a gente louca. Eles têm F-16 e tanques. Se eles quisessem matar 2 milhões de pessoas, já teriam morto 2 milhões de pessoas. Isto é uma coisa evidente. Evidente. Deixemos-nos de demagogias, deixemos-nos de populismos, deixemos-nos desta falsa candidatura a Miss Universo, porque é mesmo uma falsa candidatura à Miss Universo, e ponham as coisas como elas são. Têm tanques, têm aviões, têm bombas, até bombas atómicas. São 2 milhões. Se quisessem atingir indiscriminadamente civis, já o teriam feito. Vou tomar a candidatura à Miss Universo como elogio, Eu penso sob que sim. todos os pontos de vista, incluindo, evidentemente, aquele que é a minha defesa integral especialmente a da parte da paz. banalização das palavras. Mas- É quase insultuosa. Como a Raquel não tem nenhum argumento nem factos para apresentar e contradizer o Rodrigo, faz este tipo de palhaçada. Não percebem que banalizar faz com que, quando as coisas acontecerem mesmo, já ninguém liga? É quase insultuosa. Realmente é insultuoso. As baixas que nós temos aqui é a baixa da verdade, Rodrigo, evidentemente. sim, sim. O que tu Segundo a tiveste a tua teoria, fazer é foi subjetiva. propaganda, Segundo a tua ideologia, teoria, é relativa, é propaganda e ideologia mascarada de números. Mascarada de números, é disso. É preciso os números. É É disso preciso que se olhar trata. para a realidade. E tu és e para os candidato factos. a quê, Rodrigo? Eu sou a Miss Universo e tu? E preciso olhar para os Diz-me lá. números e para os factos. Diz-me Porque os lá. factos depois traduzem-se em intenções e não permitem a banalização de palavras, Raquel. Que é, sobretudo, insultuoso para quem teve que passar pelo mesmo. Rodrigo, Verdadeiramente pelo insultuoso mesmo. é tu estás a defender aqui o genocídio. É isso que tu estás a fazer. Estamos outra vez. Rodrigo e Raquel, obrigada. Muito obrigada. Boa noite. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, para a extrema-esquerda nunca existem factos. Quando são confrontados com os factos, atiram sempre a mesma cartilha. És fascista, és racista, és xenófobo. São as justificações que a extrema-esquerda dá. Continua a ser triste esta mulher passar numa televisão pública e, principalmente, ser professor. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.